Agora no Jornal Integração, os comentários de Dr. Bastos, o homem das claras ideias. Boa tarde, ouvintes do Jornal Integração. Boa tarde, internautas. Boa tarde, telespectadores da TV Atitude. E eu queria, antes de começar qualquer coisa, saudar os queridos médicos que hoje têm o seu dia comemorado, dia 18 de outubro. Então vai esta mensagem, vai essas boas, né, esses votos, né, de sucesso, de bom trabalho, de boa vida, de longa vida para todos os médicos que nos ouvem e que fazem parte aqui da região, né, que a Atitude FM, seja televisão, seja rádio, ela abraça. Então quero deixar aqui registrado, né, os nossos votos a todos os profissionais da área de saúde, essencialmente os médicos, hoje que o dia que se comemora o dia do médico, dia 18, o dia de São Lucas, né? Porque segundo a tradição cristã, São Lucas era médico, né? Logicamente que não passou por uma formação, mas ele era médico de vocação. Médico de vocação, médico das almas, né? Médico de gente, das almas. Tem até um livro da Taylor que ela define muito bem o São Lucas, né? A vida de São Lucas. Então eu queria começar parabenizando a todos os médicos, né, que fazem parte aqui da nossa região aqui do Vale do Curu e Aracatiaçu, e pela internet a todos aqueles que nos ouvem, recebam aí o nosso abraço de parabéns nesse dia tão extraordinário que é o dia 18 de outubro. Bom, doutor Bastos, esse projeto de lei que deve ser lido hoje em plenário na Câmara, ele tem causado aí um grande alvoroço, muita polêmica, muito debate quanto a essa proposta. E um dos pontos principais dessa proposta, doutor, é que a mudança no texto propõe que a partir de agora o diretor executivo e o diretor financeiro, o tesoureiro, né, diretor financeiro, sejam escolhidos diretamente pelo prefeito, sem a necessidade de elaboração de uma lista sêxtupla pelo Conselho Municipal de Previdência Social. Dimas Cruz, na entrevista que nos concedeu, diz que é fundamental, é preponderante que esses dois cargos, que ele reputa como de confiança do gestor municipal, sejam escolhidos pelo prefeito para que ele tenha o controle, né, das ações desse grupo à frente da gestão da CAPES. Ele cita como exemplo o que já acontece na Previdência Regime Geral, que a escolha é do presidente, e outras previdências em nível estadual, em que esses cargos são de livre nomeação do chefe do executivo. E os sindicalistas, muitos servidores, compreendem que isso é um retrocesso, uma vez que acabaria com uma democracia interna dentro da Caixa de Previdência. Esse é o primeiro ponto. Pois é, Marden, eu lamentei, eu estava até comentando quando eu cheguei aqui na Atitude, e eu vinha rápido para tentar assistir aí a entrevista do prefeito Dimas Cruz, mas eu tive, né, um contato lá na Paquetá, era para eu ter saído mais ou menos na hora, na saída das 13h30, porque eu teria pegado aqui no início, mas não deu tempo sair, porque eu fui lá, conversava lá na Paquetá, eu conversava exatamente com o Tobias e o nosso amigo Cleomar, e eu não pude ouvir as justificativas do prefeito, né? E eu fico até assim sem ter, né, um conhecimento mais profundo para fazer essa avaliação. Então vamos fazer aqui como quem não ouviu, né? Como realmente eu não ouvi as explicações do senhor prefeito, nem ouvi, logicamente, as queixas, né, dos responsáveis, né, pela CAPES, que hoje dirigem a CAPES. Quando é que vai ser a eleição da CAPES? Se eu não me engano, agora em dezembro. Caso a lei não seja alterada, em dezembro. Em dezembro seria. E se a lei for alterada? Bom, aí eu acho que acaba-se a necessidade de eleição, né? Não vai ter mais vai ser eleições. Indicação direta do prefeito. Vai ser indicação direta. Vai ser uma mudança realmente
radical, né? Vai ter uma mudança radical. E eu não ouvi as ponderações do prefeito. Agora, lógico que tudo que mexe no sistema de eleição, né, da democracia chamada, né? Sempre a gente fica, né, querendo ouvir melhor as explicações. Por que essa mudança? O que é porque a nível estadual e federal... O prefeito considera que há que se colocar, isso, palavras do próprio Dimas Cruz, ele diz que é necessário que se coloque no cargo pessoas que têm o conhecimento necessário, previdenciário, do ponto de vista da realização de investimentos, que sejam pessoas que preparadas, profissionais. Né? O métier dessas pessoas seja esse. Porque corre o risco, aquela história, né, em qualquer gestão a gente fala a mesma coisa, né, nas eleições, de pessoas totalmente despreparadas para conduzirem, eu chamo aqui birosca, né, uma birosca, um pequeno, né, comércio, e de repente assumem a gestão de um município relevante, com uma larga folha de funcionários, com uma receita volumosa em recursos e não tendo a capacidade de gerir nem uma pequena mercearia. Então, realmente, nesse aspecto aí, é importante. Lógico que a gente tem que também ter a preocupação de não se partidarizar. Eu vou botar a CAPES e vai comer. Já fica dentro por exemplo, como é comum na política, né? Quando você faz os acordos para apoiar um prefeito, ou um governador, ou um deputado, ou uma presidência da República, aquele cargo, ele normalmente ele já está sendo disputado por alguém que normalmente não tem essa competência, por azar, né? É porque tem votos, é importante. Então, corre o risco também, nesse aspecto, de você ter que entregar, no caso aí, quando é de livre indicação do prefeito, para uma pessoa também despreparada, desde que tenha voto e vote no candidato que, logicamente, for eleito. E aqui a gente pode considerar também que o prefeito, ele toma para si também uma responsabilidade a mais, que ele passa a ser co-solidário de todas as ações que forem tomadas por o eventual gestor nomeado por ele, né? Então, ele passa a ser responsável também, da mesma forma quando nomeia um secretário, e o secretário não faz lá um bom trabalho, ou faz algo que não seja regular ou legal. Passa a ser mais uma secretaria do município, seria assim. Ele passa a ser solidário, co-solidário, né, na responsabilidade de gestão. Né? Ele é de livre indicação e também de livre demissão do prefeito? Isso. Eu imagino que sim. Quando entra, ele tem se é de livre indicação, não há, acho que limite a função de mandato, estabelecer um mandato perde sua função. Perde sua função de livre nomeação. Já que ele pode ser demitido, né, a qualquer momento também. Um outro ponto que os críticos do projeto dizem é que as funções, as atribuições do Conselho Municipal de Previdência estariam esvaziadas. Mas, de acordo com a assessoria do prefeito, essa é uma inverdade, segundo aqueles que assessoram o prefeito Dimas Cruz. Porque, segundo eles, o Conselho ainda caberá ao Conselho conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional, econômica e financeira dos recursos da Previdência Municipal. Um ponto polêmico, acho que talvez um ponto que causou grande polêmica, é que no texto que hoje vigora, existe o termo apropriação indébita, que o Conselho Municipal, ele seria responsável por fiscalizar irregularidades, inclusive a apropriação indébita. No texto que se propõe, o termo apropriação indébita, ele sai. Porque o que é que significa apropriação indébita? Significa recolher do funcionário e não repassar para a CAPES. Exatamente. Isso. Só que a assessoria, ela faz a seguinte ponderação: a apropriação indébita é crime. E crime só se pode ser atribuído pela justiça. Então, os casos de apropriação indébita serão julgados pela justiça. A justiça é que vai decidir se é apropriação indébita ou não. Qual é o texto que passa a vigorar? Caberá ao Conselho Municipal de Previdência
Social adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos decorrentes da gestão que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades da CAPES. Segundo os assessores do prefeito, essa suposta apropriação indébita está incluída nesse parágrafo, já que diz adotar todas as providências cabíveis. Significa dizer, isso na visão dos assessores do prefeito, significa dizer que cabe também ao Conselho Municipal acionar a Justiça caso haja indício de apropriação indébita. São alguns pontos que eu pensei aqui para a sua análise. Eu acho que houve de fato aí uma crítica que eu faço à gestão, não na questão na elaboração do texto, mas eu acho que deveria ter havido um amplo debate para esclarecer a população tipo sobre esses pontos. Audiência pública, não é? Eu acho que então, aliás, toda tomada de posição assim, de chofre, rápida demais, ela corre o risco de pecar pela, né, talvez até pela a não perfeição, a pressa é inimiga da perfeição, nós sabemos muito bem. Então, é uma discussão aí interessante. Eu acho que o prefeito está sabendo do risco, né, que corre o próprio projeto não passar, né, do risco. Agora, precisa que a gente tenha também a consciência de que uma caixa de previdência não é também não é para ser um antro de oposição a quem quer que seja. Eu acho que a única coisa que não deveria ser era antro de um momento, sei, local. Aí chamei antro como local, não é um local ruim, mas um local onde as pessoas vão divergir. A oposição do prefeito vai ficar aqui, a oposição. Eu acho que quando você começa a partidarizar um setor que era para ter sinergia com a prefeitura, que é para ter sinergia, não dependência, não submissão, mas ter sinergia, fazer parte, né? É exatamente porque, de certa forma, vão precisar trabalhar juntos, né? Você não vai trabalhar separado. Na medida que você coloca, porque eu não sei por que a obrigação de que quem está no sindicato tem que fazer oposição ao prefeito. Não era, pelo menos não deveria ser. Isso é um ambiente totalmente apolítico. Aí a política, o que é? A política é a política de defender os interesses do funcionário, né, aposentado, pensionista ou coisa parecida. No caso do sindicato, não. Do sindicato são os funcionários, né, ativos, porque tem os funcionários ativos, tem os inativos e tem os pensionistas, não é assim? Isso, exatamente. E esses formam 3 votos para o conselho. Se não me engano, são 6. São seis, mas esses 3 representam cada um voto, seria assim? Isso, acho que sim. Pois é, aí o prefeito quer tirar o voto do sindicato, não, né, no caso, seria só do... Não, haveria ainda esses representantes no Conselho Municipal, mas eles não teriam a função de eleger membros de uma lista sextupla que seria enviado ao prefeito. Mas continuaria no conselho. O conselho continua com a mesma composição. Com a mesma composição. Defendendo os mesmos interesses. Apenas na indicação da lista sextupla. Essa função que ela ele acabaria. Perderia a função. Exatamente. Mas além disso, tem mais algumas mudanças que o prefeito está colocando nesse No que PL, diz respeito à pensão por morte, essa pensão não seria vitalícia, só seria vitalícia. É um PL que ele está mandando? É um projeto de lei. Projeto de lei. Né? Pensão de morte não seria mais vitalícia, só em alguns casos. Quanto mais jovem o beneficiário, né, o pensionista, menos tempo ele receberia essa pensão por morte. Isso porque, até que se segue ao que foi feito está sendo proposto na Previdência do regime geral. Você tem que se adequar ao sistema geral de Previdência do Brasil, né? Um outro ponto, nacional. Um outro ponto que também é questionado, mas que a Prefeitura defende até como forma de resguardar a saúde financeira da CAPES, no que se refere a muitos servidores, e isso não é incomum, servidores que se afastam, têm licenças não remuneradas, e esses servidores continuam gozando de todos os benefícios previdenciários, mesmo afastados, com licença não remunerada. Pelo projeto, esses servidores eles continuariam sendo beneficiários da CAPES, mas
para ter algum tipo de benefício no momento do afastamento, enquanto estivessem afastados sem remuneração e, consequentemente, sem contribuição previdenciária, eles deveriam contribuir com o retroativo para ter direito a todos os benefícios, da mesma forma que o servidor ativo contribuinte mensalmente tem. Todas as previdências, elas têm que passar por uma mudança, por uma transformação, porque senão não se sustenta, não é? A nossa está se acabando, né? A nossa previdência, se não mudar daqui a 20 anos, eu não estou nem achando que leve tudo isso. Se continuar do jeito que está, dentro de 10 anos, porque hoje, né, o déficit, né, da Previdência, segundo aí alguns analistas, tem outros que dizem que ela é superavitária, mas pelo que a gente percebe aí, a história da Seguridade Social, né, que engloba saúde, assistência social e previdência. Quando você faz a soma de receita e despesa desses dois setores, as despesas estão quase que com déficit astronômico, chega a quase 100 bilhões por ano. Por isso é que nós estamos hoje com déficit em torno de 159 bilhões para 2017. Então, ou você faz algumas mudanças, logicamente que a minha preocupação, eu acho que é da maioria das pessoas, é não penalizar os mais pobres. Eu acho que também os mais pobres, eu acho que deveriam ter a menor ingerência possível, porque esses já são sofredores por natureza. Então, o que puder ser feito, dando, né, uma atenuada nos mais carentes, nos mais pobres, que já sofrem bastante, já seria de boa monta, né? Começar pelos maiores. Nós temos aí muita gente graúda ganhando demais, então começa pelos grandes e nos menores sejam mais leves. Então o apelo que nós temos que fazer sempre com relação à Previdência, que tem que mudar. Meus amigos e minhas amigas, meus ouvintes, telespectadores, não temos alternativa. Se não mudar, nós não vamos ter recursos para pagar os aposentados, os pensionistas, e muita gente vai ficar aí sem ter nem o que comer. Então isso é fundamental. Então a ideia do prefeito na minha concepção, eu acho que tudo que se afasta de democracia, de eleição, eu acho que atrapalha. Eu no meu modo de ver também. Agora, não gostaria também de ver uma CAPESE partidarizada ou ser uma facção política. Eu também não seria o ideal. Nem placa branca, nem placa anti-placa branca, porque faria mal aos servidores, aos pensionistas, né? E aos aposentados. Eu acho que nós precisamos aí do meio termo, do bom senso, né? A ideia do prefeito aí de mudar esse modelo, ele está se alicerçando, né, numa visão estadual e federal, né? Porque na municipal, que tem caixa de previdência, a maioria é feita dessa maneira, né? Nos outros municípios, por exemplo, onde é que tem? Tejuçoca também tem? Tejuçoca tem. Também é eleição? Eu não sei, Tejuçoca não sei. Eu acho que a maioria leva esse. É bom até saber isso, mas mesmo que não seja, que seja a inovação. Agora, doutor, um fato é pertinente a ser considerado. Muito embora nós tenhamos o que se considera hoje como uma democracia interna dentro da CAPESE, hoje a lei como está, ela não foi capaz de resguardar a CAPESE de ingerências de ex-gestores. Políticas. Hoje a CAPESE paga aproximadamente entre 130, segundo a assessoria do prefeito, entre 130 e 150 mil por mês de parcelamentos. Então, a lei, não estou aqui discutindo se o projeto é bom ou ruim, mas o que eu digo é o seguinte: hoje, como está, a lei não foi capaz ainda de acabar com esses desmandos de gestores que não passam os repasses que são devidos. Quando chega-se a um montante extraordinariamente grande, manda-se para a Câmara para fazer um novo parcelamento. Será que agora vai fazer a mudança?
Pois é. Será que vai ter? O que o prefeito disse é que pretende mandar uma nova lei para a Câmara para resguardar ainda mais essa questão, mas não está contido nessa lei. Não está contido nessa lei. Então seria interessante, porque eu acho que tem que proteger. Esse dinheiro é imexível. Eu sempre falo isso e vou repetir. O dinheiro do servidor aposentado e pensionista, ele é imexível. Nós não podemos mexer, nem pedir emprestado, nem deixar de repassar, né? E eu acho que essa também é a visão do prefeito. O que ele está querendo aí, sinal ele está pagando, né? Todos, inclusive dos antecessores, ele continua pagando, né? Que já é um gesto, né? Já um gesto de boa vontade, porque ele podia entrar, tentar, não sei se isso é obrigatório ou já é deduzido, já é retirado, mas na minha concepção vai mexer um pouco, vai dar uma até bom. Eu acho que o município precisa estar sempre com essa efervescência, né, dos seus gestores e dos atores, né, que compõem o quadro político municipal. Precisa sempre estar em ebulição, precisa estar sempre em efervescência, para que a partir daí a gente consiga fazer ou chegar a portos seguros. O que nós precisamos é tentar levar para a Caixa de Previdência do servidor público municipal uma tranquilidade para essas pessoas saberem que quando aposentarem-se, quando adoecerem, que precisarem de uma pensão, os recursos deles estarem assegurados. Isso é o fundamental. Não tem outra coisa. Diferente disso é pensar politicamente, e aqui eu não quero tratar de política. Eu estou aqui tratando e defendendo o interesse do servidor. Isso é que é fundamental. Bom, isso mudando, isso vai atrapalhar? Se for, tem a minha rejeição completa. Se vai facilitar, se vai ajudar, se vai garantir ao servidor esses recursos assegurados, para que eles tenham meu apoio irrestrito também. E esse projeto, o texto original, de acordo, eu repito, eu falo sempre de acordo com os assessores, porque foi quem foram as pessoas que me mandaram aqui uma série de documentações. Se alguém achar que essas informações são equivocadas, também podem mandar documentos, né, com versões contrárias. Isso aqui, eu quero sempre fazer aqui um debate sempre muito democrático. Estou falando aqui sempre de acordo com a assessoria do prefeito, que foram as pessoas que me mandaram aqui essa documentação, através da qual nós estamos discutindo aqui. Mas no projeto de lei, aliás, no texto que vigora hoje, segundo a assessoria do prefeito, há muitas omissões. E o novo projeto, ele atrela muitos procedimentos ao regime geral de previdência, para que não haja mais essas omissões. É o caso de aposentadoria por invalidez, é uma série de benefícios que agora passam a ser atreladas ao regime geral de previdência. Que era de onde nunca deveriam ter saído de perto. Pois né? Não era nunca para ter saído de perto. Quem fez esse regimento da CAPES, ele deveria ter se espelhado 100%, não era nem 99%, não, é 100% no regime de previdência, né, da própria Previdência Social Nacional, né, do próprio, né, INSS. Eu acho que não era para sair diferente. O início da implantação da CAPES, já houve erros, já houve equívocos, segundo até a assessoria da prefeitura. Com 6 meses de criação da CAPES, muitos servidores começaram a pedir aposentadoria sem que a CAPES não tivesse patrimônio ainda. E os recursos que foram, durante anos, destinados ao INSS, não vieram para a CAPES. Então a prefeitura teve que arcar com a conta que o INSS deveria arcar, ou pelo menos deveria ter repassado para o regime próprio. Pois é, e muita coisa não foi repassada. Foi uma falha grotesca, né? Porque esses recursos de muita gente que estava sendo drenado para o INSS era para ter sido repassado. Eles já para ter começado com, né, um capital inicial ali razoável. Por quê? Porque tinha sido, né, creditado durante vários anos. Então, a partir, digamos, a CAPES foi criada, tu não lembra aí não, né? 90. A lei é 94, 93 ou 94. 94, mas tinha, logicamente, que servidores que faziam 20 anos. Contribuíam para o regime geral. 22 anos que contribuíam lá para o regime geral.
Então, esses recursos ficaram lá no INSS. Eu acho que o erro foi que não tenho certeza, mas muito provável que não tenha havido aí uma regra de transição. Pois né? era para ter. Então jogou-se tudo para a CAPES quando não tinha sequer patrimônio ainda. Perfeito, era para ter esse tempo que ele passou contribuindo para o regime geral, era para ter sido pago pelo INSS, e a prefeitura pagaria só a partir de 94 para frente. Faltou essa transição, concordo plenamente aí, e com isso aí o município perdeu muito, sem dúvida nenhuma. E eu acho que ainda cabe aí, apesar das coisas, a previdência não está muito boa das pernas, mas eu acho que caberia ainda tentar restituir pelo menos uma parte, a caixa de previdência do município, dos servidores do município, com esses recursos que foram lá para o regime geral de previdência do INSS. Bom, é interessante que o servidor municipal, cito um exemplo, um professor da rede pública municipal, ele passa no concurso para professor do estado ou para uma universidade federal. A previdência estadual e a federal vão cobrar da CAPES a restituição daquilo que já foi pago pelo professor quando era servidor municipal. Perfeitamente. Então, o contrário deveria ser verdadeiro. A via contrária tem que acontecer. Claro, né? Sem dúvida nenhuma. Eu conversava ontem, inclusive, com um servidor municipal. Ele pede para que eu não cite seu nome, mas um servidor municipal que já foi membro da CAPES, do conselho, da diretoria, e ele afirma categoricamente que, muito embora hoje a CAPES tenha uma saúde financeira relativamente boa, os cálculos atuariais, eles informam que no futuro a CAPES não, se continuar dessa forma, a CAPES não vai ter como arcar com os custos de aposentadoria, pensão, uma vez que nós vamos chegar a um ponto de termos mais inativos do que ativos contribuindo. Perfeitamente, isso é o normal. Quer dizer, o cálculo atuarial ele aponta para isso. Perfeito, porque as pessoas estão durando mais, não vamos esquecer isso. Antigamente se falava na Previdência, porque você ia durar até 60, 70 anos, o tempo de sobrevida era menor. Hoje já se fala em pessoas que vai durar, e não são poucos, na casa dos 100 anos, 80, 85, e durante 40, 45 anos vão ser pagos aqui pela Caixa de Previdência. E aí? Quando vai ter mais pessoas aposentadas do que pessoas pagando Previdência. E essa conta com certeza não irá fechar se não tiver realmente esses cálculos atuariais. Por isso é que tem a importância de se contratar. Eu acho que deve ter, a Previdência, a CAPES deve ter uma atuária, que acompanha. A CAPES ela é assessorada por um escritório, da doutora Nazaré, se eu não me engano, Nazaré Bandeira, o sobrenome dela, que desde 2009 é a pessoa que assessora a CAPES, uma das principais assessoras, e coincidentemente foi o escritório de doutora Nazaré Bandeira que elaborou esse projeto de lei que foi enviado à Câmara. Pois é, então ela deve ter o conhecimento profundo e sabe que se não houver estas mudanças, algumas mudanças, logicamente que aí não se trata de escolha de gestor, mas essas alterações com relação aos aposentados, se não houver, lá no futuro breve, nós não teremos condições de pagar. E pela proposta da Previdência, a proposta de reforma da Previdência a geral, depois de que ninguém sabe se o governo Temer vai ter essa força ainda para aprovar a reforma da Previdência. Não tenha dúvida que não vai. Mas no texto da reforma da Previdência diz o seguinte: se os estados e municípios que possuem Previdência própria não realizarem as suas próprias reformas, em 6 meses depois de aprovada a nova lei da Previdência Geral, todas as previdências estaduais e municipais passam a seguir o modelo da Previdência Geral, o modelo geral da Previdência. Mas não vai passar, o governo atual não tem força política e no máximo vai passar ali dois pontos principais. Primeiro é da idade de aposentadoria, e do tempo de contribuição. Fora isso, passa de 15 para 25 e 60, 62 e 65 seria o tempo para aposentadoria de mulheres e homens.
E outra questão importante, doutor, que isso tem que ser, a gente tem que bater sempre nessa tecla, a gente tem que falar a exaustão. A importância do concurso público não é só para dar moralidade à coisa pública, não, é também para beneficiar os regimes próprios de previdência, porque o servidor contratado, ele não contribui para a CAPESE. Já o servidor concursado, ele contribui para o regime próprio de previdência. Isso fortalece a previdência municipal. Com certeza, isso aí seria... Por isso é que a gente briga toda semana aqui pela história dos concursos públicos. Ninguém pode entrar na prefeitura sem estar concursado. Isso aí seria uma obrigação irreversível. Bom, doutor, eu trago aqui a participação do Silva Neto. Ele diz: boa tarde, voltando a participar do Jornal Integração, ele abre aspas, estou rigorosamente em dias com as contribuições previdenciárias do funcionalismo público. Palavras de Dimas Cruz. A pergunta do Silva Neto é a seguinte: essa afirmação solidifica a confiança do prefeito perante o povo? Caloteiro merece confiança? A afirmação do Silva Neto, ele pergunta se essa atitude do atual prefeito de não atrasar as contribuições, se isso também não dá um crédito de confiança para o prefeito no que diz respeito a esse projeto. Pois é, com certeza. E hoje nós estamos... já passou da época que as pessoas faziam o que faziam e só depois de algum tempo é que tomavam conhecimento. Hoje em dia não existe mais isso, não. Fez uma coisa errada hoje, amanhã já está no Facebook, já está no Instagram, já está no WhatsApp, enfim. Você não tem mais nenhuma razão para esconder nada, porque nada é escondido hoje, tudo é transparente, né? Você diz, não, tem que ser transparente. Não adianta você dizer que não faz transparência, não, porque a transparência hoje, ela é inerente da própria essência da vida hoje. Tudo hoje é transparente, ninguém consegue fazer nada hoje escondido. Você pode até achar, é porque não quiseram divulgar, mas alguém já sabe que você está fazendo o que você está fazendo. É verdade. Então, essa história de dizer que nós vamos fazer escondido, é porque isso aqui, não dá para fazer mais nada escondido. Ok. Bom, hoje certamente vai haver a leitura em plenário na Câmara Municipal. Deve haver aí ainda, nós devemos esperar ainda mais algumas sessões. É possível que vereadores peçam vistas do projeto. Enfim, nós não temos aí uma data exata para que esse projeto tenha sua tramitação encerrada. Mas o que se imagina é que hoje não haverá na Câmara muitos manifestantes, os ânimos prometem se acirrar, mas é sempre bom pedir que nada fuja da civilidade, né? Isso faz parte da democracia. Claro, perfeito, mas sempre agora, de forma pacífica. No limite, sem agressão, sem precisar perder o equilíbrio. Dentro do equilíbrio, para que perder o equilíbrio? A vida sem equilíbrio é uma destruição. Vamos fazer tudo com equilíbrio, saber discutir, saber contestar, saber ouvir, né? Eu não concordo, mas ouça, não tem problema, você tem a obrigação de ouvir. Você não tem a obrigação de aceitar, mas de ouvir é uma obrigação nossa. Então, assim é que deve caminhar a humanidade, nada de agressão, nada. E eu até, Marden, eu vou dar uma olhada melhor, aproveitar essa semana para dar uma mergulhada nisso aí, que eu também estou falando aqui só em tese, o que é que eu acho, o que é que eu disse, que eu faria diferente, a minha sugestão é nesse sentido, e o que eu acho que quanto mais longe de disputas através do voto, eu acho que quanto mais longe disso, mais nós nos afastamos da nossa nova democracia, da nossa jovem democracia. Então, isso, logicamente, que eu também são coisas que são contrárias ao meu pensamento, à minha coerência. Então, não é mais voto, vai ser indicação. Eu sou, a posição minha é nesse sentido. Mas vou ouvir sempre, vou ponderar todas as colocações, que forem feitas e analisar. Eu acho que as análises elas precisam ser feitas e que
prevaleça o melhor para a população. Pois não, Marlon? Bom, eu tenho a participação aqui de ouvintes. A Gina Peixe, ela diz que o projeto de lei retira o direito do Conselho Municipal a acionar as autoridades no que diz respeito à apropriação indébita. Olha, Gina, nós falamos sobre esse assunto agora há pouco. Segundo a assessoria do prefeito, o termo apropriação indébita foi retirado porque a apropriação indébita é um crime, que isso só pode ser tipificado pela justiça. Mas o texto acrescenta o seguinte: ao Conselho Municipal de Previdência cabe adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos decorrentes, né, de qualquer tipo de ação irregular ou considerada irregular. E isso inclui também acionar a justiça por Nesse suposta caso aí, apropriação indébita. Ministério Público. Justiça, Ministério Público, Perfeito. Também Ministério da Previdência. Então, quando se adota o termo adotar as providências cabíveis, aí cabe tudo. É amplo, qualquer tipo de ação irregular, o Conselho Municipal de Previdência Social pode acionar os órgãos competentes. Perfeito. E o importante é que se devolva, já que no passado foi feito muitas vezes esse tipo de não repasse e nenhum deles, né, incorreu em improbidade administrativa, porque isso é um crime de improbidade administrativa, sem dúvida nenhuma. Quando você recolhe e não repassa, é apropriação indébita. Quando você não repassa o patronal, improbidade administrativa. Perfeito. Tem a participação também da Paula Santos, quer saber quais os direitos dos contratados. Paulo, os contratados têm muito pouco direito, por isso que é muito bom o concurso público. Tem a participação da Mirela Matos, está ouvindo o Jornal Integração. Serginho Costa, ele disse que o projeto é uma aberração para os servidores. Tem a participação da Ana Cássia Duarte, ela manda um alô para Ercília e Valdemar, lá em Iratinga. Tem a participação da Rogéria Amarante, também que está ouvindo o Jornal Integração. O Toninho do Paredão, que é nosso ouvinte diário. E também temos, só um instantinho, a internet deu uma travadinha, está aqui, participação da Suzy Souza, pede que a prefeitura faça o pagamento dos servidores contratados. Olha, nós estamos no dia 18, o segundo decênio do mês, ele é creditado agora na sexta-feira, dia 20. Então é provável que esse pagamento fique para a próxima semana. Tem a participação da Leina Costa, parabeniza ao prefeito de Dimas Cruz pela transparência. Antônio Borges, da Santa Rita, ouvindo o Jornal Integração. Douglas Osias, parabeniza ao prefeito também. Reginaldo Rodrigues, ele também participa. Tem a participação do Xavier Mota, diz que o prefeito é claro e transparente. Bom, doutor Bastos, rapidamente, a nossa pauta política e econômica. Destaque dessa nossa pauta econômica é o Estado, né, a situação do Estado do Ceará no que diz respeito à responsabilidade fiscal, investimentos, não se gasta mais do que se arrecada, e isso gera um ambiente propício a novos investimentos. Sem dúvida nenhuma, Marden. E a Fraport veio para o Ceará, a KLM e a Air France fizeram aqui a escolha do hub ser no Ceará, o Porto de Roterdã se administrar o Porto Pecém também. Tudo isso não foi por outro motivo, não. Foi exatamente por esta solidez, né, e essa seriedade com que é conduzida a área econômica, financeira e social aqui do nosso estado. Nós temos uma falha aqui ainda, que é gritante, a história da segurança pública. Essa, infelizmente, nós não conseguimos, mas se você for olhar para os outros setores, os outros indicadores econômicos, financeiros do nosso estado, é um dos 10 estados brasileiros, porque a grande maioria está lá na rabeira. O Ceará está entre os 10 melhores estados hoje, segundo a Fijan. E se a gente for comparar com o Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul? Não tem nem o que comparar. Então, o governo do estado, através da sua secretaria, né, da Fazenda, da pessoa do Mauro Filho, né, filho do Mauro Benevides, está fazendo um grande trabalho. E com isso aí ele cria um ambiente de negócios extraordinário. Isso, de certa forma, atrai investidores, né? Dá a opção prioritária e preferencial para o Ceará, exatamente por esse tratamento
que o governo do estado está dando exatamente, gastando menos do que arrecada. Isso, acho que esse dever de casa que todos os governadores deveriam fazer. E com isso, né, como eu falei, nós estamos aí com o hub aéreo, o hub marítimo, né? E agora o hub de interconexão, que seria a história da fibra ótica. Os cabos submarinos, os cabos submarinos vão ser integrados aqui, todos aqui no nosso Ceará. Então isso já nos dá uma credibilidade extraordinária. E somando-se a isso, esse ambiente econômico, né, de pagamento em dias, né, de aqui não ter previdências atrasadas, enfim, fornecedores atrasados, quer dizer, todo mundo em dia, isso gera um ambiente de negócio propício para o desenvolvimento e para a atração de novos players, né, investir aqui no estado do Ceará, sem dúvida nenhuma, Marlon. Ok, e isso nos traz, traz para o governador Camilo Santana uma perspectiva extraordinária de reeleição, né? De tentativa de reeleição, né? Sem dúvida nenhuma, facilita muito, porque todo o status econômico do estado está dando exatamente a credibilidade, né, e a confiança que ele adquiriu através do seu equilíbrio, através, né, do seu trabalho organizado, dos seus investimentos prioritariamente na área de educação, também na área de segurança, que ele precisa investir mais. Eu acho que é a única carência do Camilo que ele vai ter que se desdobrar agora no final, né? Você viu a história da escola em tempo integral, ele está ampliando para mais 45 escolas, chegando a 78 escolas agora no estado do Ceará, com tempo integral. Mas se ele investir um pouco mais em segurança, mantendo, né, esse status financeiro e econômico, eu acredito que o Ceará vai ser um dos estados que mais vai crescer. Você viu quanto é a perspectiva do Ceará crescer? Mais de 4% nesse ano de 2017. Então é um percentual extraordinário, sabendo que o Brasil vai crescer 0,7%. Talvez chegue a 0,7%. Então a expectativa do Ceará em relação ao Brasil é extraordinária. Então é motivo de muita satisfação, né, para nós cearenses, e ao mesmo tempo de acompanhamento desse processo, para a gente não colocar pessoas que não têm talvez o preparo, né, o trabalho desenvolvido que o Camilo está desenvolvendo até hoje. Perfeito. Vou aqui trazer mais algumas participações. Morador da rua Gerardo Furna pede reposição de luminárias. O ouvinte diz que a gestão não atrasa a CAPES, mas tem atrasado o salário de servidores. Ouvinte diz que a gestão precisa investir no lazer, na construção de quadras esportivas. Ouvinte diz que no projeto referente à CAPES tem um ponto que trata da aposentadoria. O tempo seria 75 anos de idade. Olha, não vamos confundir. Lá o texto, ele adequa a lei da Previdência Municipal, a lei complementar número 152, essa lei federal, que trata sobre a aposentadoria compulsória. Então, o servidor que chega aos 75 anos e ainda não tem tempo de contribuição para se aposentar, ele se aposenta compulsoriamente, com salário proporcional ao tempo de serviço, sendo que não pode ser inferior a um salário mínimo à aposentadoria. Né? Então, quando fala de 75 anos, é aposentadoria compulsória. O tempo... A lei da bengala. Exatamente. Né? O tempo de serviço, ele é o mesmo do regime geral de previdência. Então, não vamos confundir. O ouvinte diz que esse projeto de lei de autoria do Executivo é uma pressão. Populares estão apreensivos com essa situação. Não sei exatamente o que o nosso ouvinte quis dizer. E um servidor diz que os funcionários públicos estão sendo penalizados. Bom, doutor Bastos, agora nessa nossa pauta política, Aécio Neves, por 44 votos contra 26,
ele escapou das medidas cautelares impostas pelo Supremo Tribunal Federal, apesar, né, de tanta pressão da imprensa, da opinião pública, mas ao que parece, a maioria dos senadores votaram para salvar não a pele do senador, mas talvez a própria pele numa eventual denúncia futura. Pois é, rapaz, eles quiseram não salvar a cabeça, mas salvar a corda. Eles quiseram salvar a corda porque eles estão preocupados lá no futuro, né? É verdade. Aliás, me surpreendeu. Eu pensei que o Aécio não iria retornar. Eu achava que ele não conseguiria esses 41 votos. E ele conseguiu 44. Você vê como é que está o espírito corporis, né, lá do Senado. Ele trabalhou muito bem, mas eu acho que agora formou-se assim praticamente um acordo, foi mais ou menos dentro de um acordo, né, a história, rapaz, eu salvo o Aécio, tu salva aqui o Temer, né, a história do PMDB, que dos 20 votos, 18 votaram a favor do Aécio. Né, do PSDB votaram todos, né, são 10 ou foram 11, 100% votaram, né, lógico, a favor do colega de partidos, e além desse, né, são da 18 com 11 dá 29 e 15 eles pinçaram lá nos demais partidos. Com isso aí, fortalece o Temer a inadmissibilidade, né, da denúncia do Temer. O Temer provavelmente fique mais tranquilo para ele continuar até o final do mandato. E o que eu estava lendo, eu li não sei se é da Bittar, Regina Bittar, da Folha de São Paulo, e ela faz uma análise interessante. O homem mais poderoso hoje do Brasil chama-se Rodrigo Maia. Rodrigo Maia hoje é a noiva preferida pela maioria dos políticos, logicamente que não da oposição. Por quê? O Rodrigo Maia hoje ele tem 3 opções para ele. Primeira opção é derrubar o Temer e ficar na presidência, né? Que ele é o sucessor do Temer. Se o Temer cair, ele que assumiria. Só que parece que ele não é o que ele está querendo, até porque ele sabe que para 6 meses para se demitir um presidente no impeachment, o que vai desgastar o país, eu acho que ele já tirou essa opção fora. A segunda opção, ele ser candidato à presidência da República em 2018, ele acha que é pequeno para isso. E a opção seguinte aliás, como ele não quer ser o presidente, ou pelo menos acha que não tem cacife, ele pode ser o vice. Qual é o candidato da vez hoje? Você sabe? Geraldo Alckmin. Tem o Dória, dizem, né? Não, o Dória já botou. O Dória deu entrevista na Europa, não sei se foi lá não sei qual foi o país da Europa, não sei qual foi o país. Praticamente ele jogou a toalha. Eu não vi essa reportagem, mas por essa reportagem aí o Dória jogou a toalha. Então eles já descartaram o Dória e o Alckmin agora é o candidato do PSDB. Então ele poderá sair vice do Alckmin, ou a terceira posição, se candidatar a deputado federal e voltar ao comando dos dois, né, da Câmara, já que no próximo ano 2019 será uma nova eleição, né? Uma nova legislatura. Agora, ele tem que ter o cuidado porque vai ter uma renovação muito grande. Então ele pode ser que ele não tenha esse conhecimento que ele tem hoje. Se ele fosse candidato hoje, a eleição dele seria favas contadas, mas daqui a um ano ninguém sabe. Então, a bola da vez hoje, e pelo que nós estamos enxergando, vendo essa possibilidade dessa renovação, ele vai talvez, né, ficar mais propenso a ficar na vice do Alckmin. E com isso aí contemplaria o PSDB, o PMDB. Agora, como é que ficaria o PMDB? Né? Manteria o Temer até o final do mandato. Seria o sacrifício
do PMDB seria ser sustentada até o final do mandato. É ruim? O Temer, rapaz, está fazendo coisas. Essas duas últimas dele, rapaz, foi de arrepiar todo mundo. A história do trabalho escravo. Não, né? essa medida cai. Eu acho também que essa Ela medida cai. Hoje, em 3 estados, os fiscais do Ministério do Trabalho entraram em greve, paralisaram as atividades. Não tem sentido. Ministério Público Federal do Trabalho, os Ministérios Públicos Estaduais do Trabalho, a própria OIT, que é um órgão da ONU, todos pressionando contra essa medida. Essa medida é insuportável. E dizem até que é inconstitucional. É inconstitucional. Né? Então, se o Temer não abrir mão disso, isso vai chegar ao STF. Perfeito. Então, com certeza. Agora, o que foi? Saiu um pedido dos ruralistas. Dos ruralistas. Olha que coisa absurda. Rapaz, era aquele medo que a gente tinha, né? Ele poderia ficar se não mudasse, né? Ou não cedesse como ele vai ceder, como ele seguiria. Porque agora tudo ele está fazendo para se manter no cargo. Né? Até talvez no final do mês, ele vai dar aqui os anéis, os dedos, os braços, né? Para ver se fica pelo menos só com o tronco. É o que ele vai terminar o mandato. Agora, lamentavelmente, né? E o Brasil, de certa forma, ainda segurando aí a economia. Graças a Deus, a economia continua, né, mostrando aí os seus sinais, os seus indicadores de que vai se manter. Então, o Aécio salvou-se, mas vai ficar muito mal na foto, ele não vai, a situação dele é complicada, só que eles conseguem. Na última pesquisa em Minas Gerais, de intenções de voto para o Senado, agora serão duas vagas, né? Mas ele estava em terceiro. Ele estaria em terceiro, mas é muito distante. Eu não lembro os percentuais, mas ele está com menos de 10%. Para quem já foi governador 2 vezes. Eles acham que se ele realmente resolver ser candidato, é possível que ele se eleja ainda. Mas para você ver como é a memória, mas não vamos longe não. O Collor de Mello não foi eleito depois de 8 anos. Lá em Alagoas. Hoje não é senador da República. Jader Barbalho também? Jader Barbalho, quer dizer, a memória não é muito. Mas voltando a Rodrigo Maia, haveria a possibilidade dele se candidatar ao governo do Rio? Eu acho muito difícil. Porque hoje as intenções de voto nas primeiras pesquisas, nessas pesquisas pré-eleitorais, nós temos aí 4 candidatos que por diferença muito pequena disputariam. Quem seriam? Nós temos o Romário, o senador Romário. O velho Romário. O Carlos Bolsonaro. Bernardinho, esse aí eu botaria fé. Pois Bernardinho. Nessas pesquisas não que eu vi, ele não apareceu. Aí tem o Bolsonaro Romário, também. O vereador Carlos Bolsonaro, que é filho do Jair Bolsonaro, o Marcelo Freixo, deputado estadual, que foi candidato contra o Crivella. Agora o Antônio Garotinho aparece em quarto, mas muito longe desses 3, né? Então seria esses 3 que estariam aí dominando essas primeiras pesquisas. Rapaz, o Rio realmente não tem sorte não. Parece que vai ser um século, viu? 25 anos já são mais, né? Brizola para cá. O Brizola deu uma melhorada na educação. Mas a segurança pública. Mas a segurança, ele deixou aquele favelau tudo acontecer para exatamente se manter no poder. Foi uma atitude, né, do grande caudilho Brizola, né? Tão admirado, mas eu acho que ele esqueceu, né, de atuar nessa área social mais. Agora eu imagino esses políticos, nós temos a exceção do Garotinho, nenhum deles tem experiência administrativa nenhuma. Nenhuma. O Romário nunca administrou nada, nem as finanças dele, dizem que o homem está quebrado. Ainda hoje está devendo dinheiro né, até ia ser até preso, né? Teve até uma de vez em quando pagava, né? Pensão alimentícia. Aí imagine pensão alimentícia, tu imagina como é que vai ser um homem desse no governo. E o Estado quebrado, assumir o Estado quebrado, tendo que recuperar. Rapaz, o Rio de Janeiro parece que é uma praga, né? Uma praga com relação aos políticos ali, não tem jeito, né, rapaz, de ter uma pessoa competente, preparada, que possa transformar, rapaz. É uma das cidades mais bonitas do mundo.
Rio de Janeiro é a cidade mais bonita do mundo. Esteticamente não tem cidade mais bonita do que Rio de Janeiro, não. Agora, pegou um azar com seus líderes, né? Que infelizmente eu não vi nenhum. Saturnino, olha, não vi nenhum. Nesse século nós tivemos Antônio Garotinho, Benedita da Silva interinamente, 8 meses, 9 meses, Rosinha Garotinho, 4 anos, Sérgio Cabral, 8 anos, e agora Pezão. Tá difícil pro Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, aí precisa o Cristo Redentor, né, fazer alguma coisa aí pelo nosso Rio de Janeiro. Bom, e vamos aguardar, né, porque sempre a gente fala do Rio de Janeiro, porque é sempre um estado muito importante do ponto de vista da divisão dos poderes, né, na República. São lideranças políticas muito importantes que influenciam diretamente no Congresso. Sem dúvida nenhuma, e pelo status também que o Rio de Janeiro desfruta no mundo, rapaz. É a cidade mais bonita, não tenha dúvida não. Com todo respeito às Barcelona, mas o Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, não tem o que dizer. Bom, doutor Bastos, o nosso último assunto da pauta era a CCJ, a votação do parecer do deputado do patriarca da independência. Bonifácio de Andrada. Rapaz, como mudou o nosso patriarca da independência, né? Bonifácio de Andrada, é o que parece. O Temer vai ter maioria na CCJ. Você acha que ele vai ter mais ou menos voto que da vez passada? Olha, na sua visão? Muita gente indica que ele vai ter votos para se salvar, mas vai ter menos votos. Porque muitos deputados, um grupo importante de deputados, considera que houve muito desgaste político nas suas bases. E como nós estamos próximo de ano eleitoral, muito deputado está avaliando se é melhor, o que é mais conveniente, as benesses do poder ou ter garantido mais 4 anos na Câmara dos Deputados. Só tem menos de um ano. Com 6 meses não tem mais nenhuma verba para ser destinada. Até porque também não tem verba. O governo quebrou, né? Está praticamente só finalizando o mandato. Olha a situação crítica. Mas eu também concordo contigo. Eu acho que ele ainda passa e, lamentavelmente, nós vamos ter que esperar mais esse final de ano de Temer, né, com todas as transparências, tentando acompanhar o processo, né, para não ter mais nenhum desgaste, nenhum desvio, sei lá o quê, e a gente conseguir sair, rapaz, desses 4 anos, ou os 4 anos difíceis, né? Teve os 2 da Dilma, com impeachment, tem esses 2 do Temer, que também está sendo dificílimos. No começo a gente imaginava que ele pudesse fazer algo melhor do que a Dilma, mas com essas denúncias ele teve que sustentar no cargo a todo custo, e aquilo que tinha construído desmanchou tudo. Perfeito, mas eu ainda tiraria alguma coisa positiva, né? Tem alguma coisa positiva, que está aí a economia reagindo. Se não tivesse coisas positivas, com toda certeza a economia não estaria reagindo. Agora, o que nós estamos vendo é que o povo não aceita mais. Você pode fazer o que fizer de bom, mas se você não for uma pessoa proba, honesta, digna, ética, não adianta, ninguém quer. A interpretação que eu tiro é exatamente essa. Porque, sem dúvida nenhuma, o Temer fez muitas mudanças no ambiente de negócio do Brasil. Se foi boa ou ruim, tá dando resultado, melhorou, caiu a inflação caiu por causa da recessão, concordo, em parte sim, mas o Brasil voltou a ter credibilidade, o risco Brasil caiu de 570, está em torno de 200 e pouco, né? O risco Brasil, que isso é importantíssimo, é o que nós somos avaliados, né, e para arrecadar recursos fora, né? Perfeitamente. O juro é bem menor. Então tudo isso aí não foi à toa, isso aí não é do nada não. Às vezes, o Temer não fez nada, fez. Não o Temer, mas a equipe econômica, né? Vamos dizer que a equipe econômica. Agora, a equipe econômica foi escolhida por ele, mas, né, ele trouxe para o Brasil, né, uma fama ruim, né? Porque o primeiro presidente que foi, né, recebeu denúncia no cargo, né, ele teve esse privilégio desgraçado, né, que para ele foi um professor constitucionalista, vice-presidente da República,
Enfim, tá lá, a coisa tá Mas terminando. Mas em relação à equipe econômica, se não fosse a teimosia da Dilma, o Meirelles poderia estar no governo desde o início do segundo mandato da Dilma. Só que a Dilma... Agora a teimosia dela não deixou. Agora né? tu imagina se a Dilma deixaria fazer o que... Não, mas aí dando condições de trabalho para a equipe, dar, né? Porque não adianta você botar alguém lá só para figurar. Só para uma figura decorativa, como estava lá, né? Como diz o Temer que estava. Que na realidade era preferível que ele ficasse mesmo na decoração, né? Quando ele foi lá para o ator principal, né? A confusão reinou. Mas é isso, vamos achando, né, que essa semana, provavelmente até quarta-feira já tenha sido votado isso, Marley? É muito provável. Muito provável na CCJ, né? A minha pressa é que se resolva, porque quanto mais tempo passar, mais concessões ele vai ter que fazer. E as concessões daqui para lá não tem mais dinheiro, não. É concessão, é história do trabalho escravo, são coisas altamente nocivas para o erário público e com certeza para o funcionamento da nossa máquina. E tem uma turma, federal, né? Eu acho muito interessante, são as bancadas, né? Que existem lá, as composições no Congresso. Tem a tal da bancada da bala que já quer que o presidente, através de decreto, olha aí, ele faça algumas mudanças no Estatuto do Desarmamento. Né? Eu acho que eles estavam calados. Então, o meu medo de demorar mais é isso aí. Se não, por mim, eu teria já votado isso há 2 dias atrás, há 3 dias, porque até esse projeto aí do trabalho escravo não teria entrado, ok? Ok, bom, doutor Bastos, fazer aqui meus agradecimentos aos nossos internautas. Tivemos aí 526 visualizações diretas, aquelas pessoas que param para assistir o nosso vídeo, nossa transmissão ao vivo. Ainda 3.063 pessoas que interagiram também com a nossa transmissão ao vivo, um número extraordinário. Agradecer a todos os nossos internautas. Sem dúvida nenhuma, muitíssimo obrigado pela audiência de vocês, por esta participação, e nós estamos cada vez mais aprimorando. O Renan, já tem novidade aí do nosso computador de última geração? Na próxima sexta estará chegando aqui para fazermos aqui vídeos também moderníssimo, em alta definição, de altíssima definição, exatamente para você, meu querido internauta, meu querido ouvinte, melhorar cada vez mais o trabalho do Sistema Atitude de Comunicação. E você é a pessoa a quem nós queremos dedicar todo esse trabalho, todo esse empenho para a concretização desse sonho. Esse sonho não é meu, nem da nossa, mas de vocês. O Itapajé merece e precisa de um órgão de comunicação, né, inovador, com inovações disruptivas, trazendo sempre o melhor e o diferente para você, que você merece. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima semana, se ele assim nos permitir.